Olá, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula de Filologia Românica. Estamos no segundo módulo e essa é a última aula dessa unidade. Mas antes de falarmos sobre o tema da aula, gostaria de dar dois avisos. Primeiro, na primeira aula dessa unidade, aula sobre a România, pedi que vocês escrevessem nos comentários do próprio vídeo algo que tenham considerado importante sobre o assunto. Então, se você não fez o seu comentário ainda, o link do vídeo está aqui na descrição. Outro aviso. Ao final dessa aula, há um quiz para vocês responderem, de apenas uma questão, uma forma de fixar o conteúdo. Respondam-no, pois esses são os recursos que nós temos para a nossa interação. Vamos agora à nossa aula, que tem por tema a formação das línguas românicas, bilinguismo, substrato, superestrato e adstrato. Turma, até aqui já aprendemos, refletimos e descobrimos muitas coisas sobre os fatores que contribuem para a formação de uma determinada língua. Por meio principalmente de leituras, vocês conheceram características importantes do latim vulgar. Viram como a latinização está diretamente ligada à expansão do Império Romano e sintetizaram os principais fatores desse processo. Nessa aula, eu vou resumir algumas informações sobre a formação das línguas românicas e vocês perceberão como ocorreram alguns processos, os quais mostram como línguas diversas, ainda que irmãs, surgiram a partir do latim vulgar. É importante destacar que o processo de latinização não foi uniforme em todas as partes do Império. Como declara Baceto, as línguas românicas elas vão surgir e se desenvolver nas províncias em que a latinização tinha lançado suas raízes mais profundas e resistentes a mudanças políticas e sociais, bem como a intermináveis guerras e invasões. Então, alguns fatores foram cruciais para esse processo de evolução, e são eles que conheceremos a partir de agora. O primeiro fator que nós vamos conhecer é chamado de bilinguismo. Vamos tentar entendê-lo. Após o domínio de um determinado território pelo Império Romano, esse povo com uma língua diferente passava por essa fase de bilinguismo, que consistia exatamente em quê? Nessa fase, dominadores e dominados continuavam a usar o seu próprio idioma, por tempo muito variável, predominando assim os dois idiomas. Isso acontecia por quê? Isso acontecia principalmente porque o dominador muitas vezes não estava disposto ou até mesmo interessado em impor o seu idioma. E isso aconteceu com os romanos. E então Baceto nos dá alguns exemplos de línguas de povos que, mesmo sendo dominados pelos romanos, tiveram seus idiomas vivos ainda por muito tempo. Só depois de anos foi que o latim predominou nessas regiões. Porém, o bilinguismo não é tão comum como os outros processos. Porque o que é realmente natural de se acontecer? O natural é que a língua de maior prestígio cultural e político se imponha sobre a outra. Esse processo é muito parecido com o que aconteceu no nosso país, quando os portugueses impuseram seu idioma aos povos indígenas. O escritor Matoso Câmara, ele costuma dizer que, no nosso caso, o que houve foi um multilinguismo, já que quando os portugueses desembarcaram aqui, havia aproximadamente 1000 línguas diferentes, sem contar com a influência dos africanos e imigrantes. Baceto diz que o comum é a língua do povo vencido deixar de ser usada para se utilizar a língua do vencedor. Mas isso tem um preço, pois mesmo os povos vencidos, abandonando o seu idioma, as marcas linguísticas são levadas para a língua que eles passam a utilizar. E é aí que surge um outro processo, esse outro fator que nós iremos conhecer, que é chamado de substrato.
Como vai acontecer o substrato? Vai acontecer quando uma língua falada em uma determinada região é assimilada por outra que é geralmente imposta por um conquistador, na qual deixa marcas. Baceto explica de forma simples. Substrato são marcas linguísticas advindas de um povo que abandona o seu idioma, levadas para a língua que passa a adotar. E algo importante sobre o substrato também é o fato de as marcas do substrato estarem presentes com maior frequência no léxico e na forma fonética, sendo raras na morfologia e muito mais raras na sintaxe. Vamos conhecer agora uma outra fase. Além do bilinguismo e do substrato, existe o superstrato. Essa fase também está relacionada aos vestígios e influências nas línguas do dominado e dominador. O substrato e o superstrato influenciam-se mutuamente, mas possuem algumas diferenças. Enquanto no substrato, uma língua que tem menor poder do que a outra sofre influência, mas também influencia, no superstrato, a língua que tem maior presença ou influência é a dominante, ou seja, no superstrato, a língua local desaparece e a língua intrusiva é a que persiste. Claro que esse desaparecimento da língua local só é evidente após várias gerações. Um exemplo seria o próprio latim do Império Romano, originando as línguas românicas, fora da Península Itálica, sobrepondo-se às línguas paleo-hispânicas, como a língua lusitana, por exemplo. Continuando. Além dessas duas situações que vocês já viram, que é o substrato e o superstrato, ocorre também um outro fator, que é chamado de adstrato, que o autor Matoso Câmara, em seu dicionário de filologia, descreve como toda língua que vigora ao lado da outra num dado território e que nela interfere como manancial permanente de empréstimos. Olha que descrição bonita do autor, que descrição mais linda. O autor compara a língua como um manancial. E o manancial é algo abundante, nascente, e a língua também assume esse papel de nunca esgotar seu valor, sua influência, sua riqueza e tudo de mais rico que ela possa ter. E então, o que caracteriza o adstrato? O que caracteriza? No adstrato nós teremos dois povos com idiomas diferentes, sendo próximos e mantendo qualquer tipo de relacionamento. Segundo Baceto, essa relação entre povos pode ser por meio de invasão ou conquista. E o que vai diferenciar o adstrato dos dois primeiros fatores? Bom, no adstrato, nenhuma das línguas intervenientes desaparece, apenas convivem e se influenciam. Segundo Silva, ele defende a ideia de que o principal papel do adstrato é facilitar os empréstimos entre as línguas que vivem próximas umas das outras, de maneira que não haja sobreposição, já que uma não irá tomar o lugar da outra. Olha que interessante. E o Marcos Banho diz que no adstrato essa influência é pacífica e contribui bastante para os empréstimos. Por isso, o Câmara fala de manancial de empréstimos. Um exemplo dessa situação de adstrato seriam os estados do Brasil, que dividem fronteiras com os países que fazem uso da língua espanhola. Turma, vamos recapitular. O processo de evolução do latim vulgar para as línguas e dialetos românicos ocorreu diante de vários processos. Os quatro principais foram o bilinguismo, o substrato, o superstrato e o adstrato. E vocês podem e devem ler mais sobre o assunto nas páginas 152 a 170 do material com o qual estamos estudando. Não esqueçam de responder ao quiz dessa aula. O link está nos comentários. Um abraço e até a próxima!